pode trabalhar quando você faz esse intercâmbio de inglês enquanto você estuda. Trolei! Fala aí, galera, começa mais um episódio daquela websérie top, onde eu dou diversas informações de mão beijada pra você sobre os tipos de intercâmbio que existe no Canadá e principalmente focando quanto custa esse intercâmbio. Essa é uma websérie quando eu mostro pra você cada um dos tipos. A gente já viu que existem mais de 50 tipos de intercâmbio e cada um vai atender um determinado tipo de pessoa. Mas no episódio de hoje a gente vai ver o episódio sobre curso de inglês. Esses intercâmbios, os intercâmbios mais famosos que a gente encontra por aí pra gente aprimorar o nosso idioma. Então, vamos nessa. Nesse episódio sobre intercâmbio para estudar inglês, eu vou abordar alguns tópicos, então acompanha aí até o final. O primeiro deles vai ser sobre o que são esses intercâmbios para estudar inglês, para quem que serve esse tipo de intercâmbio, se realmente serve para você, quais são as regras para o Canadá, quanto custa esse intercâmbio efetivamente, como que você pode pesquisar esse tipo de intercâmbio e finalmente como você pode economizar. O primeiro passo que eu queria mostrar para vocês é referente para que serve esse intercâmbio e como que funciona esse intercâmbio para estudar inglês. Provavelmente você já viu por aí, é o mais oferecido principalmente pelas agências de intercâmbio. Esses são um tipo de intercâmbio realmente onde a gente vai fazer um cursinho. Existem alguns tipos para a gente estudar inglês, esse é apenas o primeiro. Então existe, por exemplo, para a gente fazer algum cursinho mesmo, assim como você vai aí na esquina da sua casa que tem algum cursinho, tem cursinhos de inglês também no Canadá, por exemplo, que são as instituições de ensino de inglês. Mas também tem cursos, por exemplo, Pathway, que já é uma coisa linkada aí para você migrar para algum college, alguma universidade, mas também tem os cursos propriamente ditos de inglês em college e universidade. No episódio de hoje a gente vai focar no primeiro, sobre você ir fazer em algum curso de inglês. Esse é um curso que realmente ele é importante e é muito bom para várias pessoas. Só que eu gostaria de analisar pelo menos alguns fatos com vocês. O primeiro deles é sobre para quem é esse tipo de intercâmbio. Esse é algum intercâmbio que é assim, é recomendado, vamos dizer assim, que você já tenha algum conhecimento prévio de inglês. Então não adianta você ir com a mentalidade de que vai virar uma chave, você vai tomar uma pílula e vai no dia seguinte falar feito um maluco em inglês. Não, realmente você precisa ter algum conhecimento prévio. Principalmente porque provavelmente, né, não vai ter com quem você conversar na sala em português. Raramente você vai ter parceiros lá que vão com você direto do Brasil, a menos que você faça alguma excursão ou dê alguma sorte de encontrar algum brasileiro dentro da sua classe. Hi. First time Europe. Nice to meet you. I'm Claudio. Prazer. Mas vamos dizer que você não tem essa sorte de fazer alguma excursão, nem que caia com algum brasileiro na sua classe. E mesmo assim, quando você estiver na cidade, você vai, por exemplo, esse que é um dos benefícios de você fazer algum intercâmbio fora do seu país, é você poder ter uma grande imersão com o idioma. Você vai, por exemplo, ir para Downtown, que é o centro da cidade, independente de onde você for, de Toronto, de Vancouver, você vai dar uma passeada pela cidade e vai poder conversar com um nativo, vai poder falar diretamente com uma pessoa em inglês, realmente treinar se você tá sabendo falar realmente ou você tá sendo enganado. Então, dessa forma, não adianta você ir com um extremo básico, você não saber nem pedir um hambúrguer, você não conseguir pedir um transporte, por exemplo. Você precisa saber sobreviver para você conseguir se envolver melhor ainda. Então, idealmente, seria você ter um nível intermediário, ou beirando aí o avançado para você fazer esse tipo de intercâmbio para você ter o melhor proveito. Não que quem tenha um nível básico não pode ir. Porém, a gente deveria focar aí no segundo passo, no segundo ponto, sobre quais são as regras para ir para o Canadá, sobre intercâmbio para estudar inglês. Eu gostaria de refletir sobre o seguinte: como eu já disse, não tem uma pílula mágica para você tomar e você vai no dia seguinte falar super fluentemente inglês aí. Você pega um mês de intercâmbio para estudar inglês e você vai sair o cara mais um cara fluentaço em inglês. Realmente você precisa ter um desenvolvimento aí dentro do seu próprio país para você conseguir. Existem formas de você conseguir estudar mesmo sem ir em algum cursinho, você estudar por conta própria, que talvez seja mais recomendado do que você realmente pegar algum cursinho.
Mas essa é uma forma de você ter uma grande imersão quando você vai para esses cursos de inglês. Então, idealmente seria para você não fazer esses intercâmbios para estudar inglês. Talvez não seja a melhor opção para você quando você foca para você ter um melhor desenvolvimento, porque no Canadá ele funciona de diversas formas diferentes do que algum outro país. Por exemplo, Irlanda, Austrália. Quando você vai fazer algum curso de inglês, quando você faz esse intercâmbio de inglês, você não pode trabalhar enquanto você estuda. Quando você vai para outros países, funciona de uma forma diferente. Eu não sei a regra de todos os países, sei do Canadá, mas no Canadá você não pode trabalhar enquanto você faz algum curso de inglês. Então esse é o primeiro ponto negativo, que talvez ajudaria a você repensar em estudar mais, focar mais no seu próprio aprendizado no país onde você esteja. O terceiro ponto que a gente gostaria de discutir aqui é sobre o custo, que também leva a algum ponto negativo sobre intercâmbios para você estudar inglês. Eu não vou ser hipócrita, quando você contrata um agente de intercâmbio, provavelmente você vai pagar no curso mais barato, porque agentes de intercâmbio, eles trabalham com isso todo dia, eles fazem esse serviço todo dia. Eu sou uma pessoa que sou totalmente contra a esse tipo de serviço. Então, esse é um canal para você encontrar, presta atenção, para você encontrar uma forma de você não precisar de ninguém, assim como eu, para ir para o Canadá, uma forma de você aprender totalmente como você não paga, assim como eu, nenhuma instituição, nenhum agente de intercâmbio, faça totalmente por conta, para você decidir realmente o que importa para você e o que é importante. Possivelmente você vai pagar um desconto, você vai pagar menos no curso em si, mas existem várias outras formas: a moradia, o aluguel, a alimentação, o transporte. Existem vários outros custos que talvez com o agente de intercâmbio não vai compensar. Outro benefício de você contratar um agente de intercâmbio, que também por conta do custo seja uma vantagem de você ir com um agente de intercâmbio, é a capacidade de você parcelar. Quando você faz com um agente de intercâmbio, você pode fazer tipo um crediário das Casas Bahia e pagar em 300 vezes, e aí paga de uma forma mais amortizada aí. Quando você faz por conta, muitas vezes você precisa dar uma economizada para você pagar diretamente para a escola, para a instituição. Muitas vezes não vai ter como você parcelar nessas escolas. Então, esses pontos negativos e positivos você precisa analisar. Mas, finalmente, sobre o custo-benefício de algum intercâmbio para estudar inglês, talvez não seja tão bom assim, porque os custos são muito altos e os custos chegam a beirar algum curso de algum college ou universidade, principalmente quando você linka o segundo custo, que talvez seja o custo maior, dependendo do tempo que você ficar no Canadá, que é a moradia, onde você vai alugar, onde você vai permanecer por um período. Então, esse talvez seja um custo maior do que o próprio curso. Então, de uma forma geral, nesse custo-benefício, principalmente porque você não vai poder se autodesenvolver e trabalhar, um curso para estudar inglês não seja tão vantajoso para você. Mas como que a gente consegue pesquisar esse tipo de intercâmbio? Então, a primeira forma que você pode fazer dessa pesquisa é realmente ir em diversas agências de intercâmbio e começar a fazer uma lista de preço para o que ela oferece, o que a outra oferece. Tem um problema nisso que geralmente eles demoram pra caramba para responder ou são muito ruins na resposta, na agilidade que a gente pede. Então, você pode encontrar outras formas de você fazer essa pesquisa por conta própria de uma forma muito mais rápida. Eu vou mostrar minha tela aqui. Esse é o primeiro site que a gente pode utilizar, que se chama languageinternational.com, ou pode ser o .com.br aí para você procurar diretamente em português. Esse é um site onde tem diversos cursos de idioma, em diversos lugares. Você pode fazer uma pesquisa, mas a gente vai fazer aqui no Canadá. Existem alguns locais, mas os dois principais são sempre Toronto e Vancouver. São os locais mais requisitados, talvez os mais desenvolvidos, mas a gente vai fazer uma pesquisa aqui pelo meu lugar favorito, Toronto. A gente vai aqui. Então tem várias instituições, vários locais, vários cursos de inglês que você pode ver qual que é o preço de cada um desses cursos. Preço inicial, que ele geralmente mostra para já dar aquele marketing em cima da gente, né? Mas também tem um mapa aqui pra gente ter uma noção da onde que fica esse tipo de curso. Primeira dica sobre isso é realmente fazer uma listagem
e ver quais são os benefícios de cada um desses cursos, o que eles oferecem, se ele já tem alguma moradia, qual que é o tempo de curso, já é um tempo de curso focado. Então a gente vai ver a fundo como que entra nisso. Mas tem a segunda dica que eu gostaria de dar para vocês, é sobre o local onde que é esse curso. Você precisa analisar um seguinte fato: Canadá é um lugar multicultural, é um local onde você vai encontrar pessoas do mundo inteiro, principalmente indianos, chineses, australianos, africanos, ingleses. Vai ter gente de tudo que é tipo, e muitos deles vão ser que nem você, vai ter, que nem eu, por exemplo, né? Vai ter o inglês como segundo ou terceiro idioma, então não vai ser uma pessoa realmente totalmente nativa. Já quando você for para um pouco interior do Canadá, sei lá, a gente tá ainda em Toronto. Toronto tem a grande Toronto, né? Tem a Toronto Downtown, que é tipo um centro. Você tem um centro meio que expandido ali, que você vai ter muitos prédios ainda, mas já famílias morando, casas. Mas quando você for se afastando, vai ter menos prédios e desenvolvimento assim. Por exemplo, se você for para Mississauga, assim como tá indicado aqui, você pode ver o mapinha da onde tá cada uma das escolas. Então, Mississauga é um lugar já um pouco mais afastado de Toronto. É ainda em Toronto, mas é um local um pouco mais interiorano que você pode ganhar isso como um benefício. Você não vai encontrar tantas pessoas não canadenses assim. Então vai ser um asset, vai ser um benefício para você aprimorar cada vez mais o seu idioma. Uma vez entrando nesse curso, você vai ver várias informações e você vê qual que é o custo de cada uma delas, mas é importante você ver qual que é o tipo de curso, para quem que é esse curso, qual que é a idade, quantas aulas vai ter por semana e quais são os benefícios de cada uma delas. Faz uma longa pesquisa, vê qual que é o seu objetivo, quanto tempo que você vai ficar, e aí você pode ver os detalhes do curso e pegar e ver qual que é o preço. Uma vez você clicando para ver o preço, você seleciona lá qual que são as coisas que você quer, mas nesse site eles recomendam, ou eles falam, né, que eles têm o menor preço, mas o preço que eles pegam é direto com a escola. Você pode até fazer um check, né, disso. Sei lá, eles estão oferecendo aqui na Language Studies International. Você vai nessa própria instituição e vê qual que é o preço desse curso. Você faz e começa a relacionar qual que é o preço da própria instituição com o preço oferecido aqui e possivelmente com o preço oferecido pela agência de intercâmbio. O segundo site, que talvez é o meu favorito sobre pesquisa de intercâmbio, é sobre o site que se chama Apply Board. Esse é um site que ele oferece muitas oportunidades de uma forma muito simples pra gente. É um site onde a gente coloca nossas informações, coloca todas as informações, se a gente já fez algum teste de idioma, pode ver locais e cursos e universidades que já aceitam a gente, porque muitas vezes tem um requerimento mínimo para você ser aceito, então você pode fazer esse filtro. Mas também você pode filtrar se você quer fazer alguma universidade, algum college, algum high school, assim por diante. Vamos fazer o filtro de alguma escola de inglês. O problema do Apply Board é que ele não vai oferecer todas as instituições. Eles têm alguma listagem porque realmente é um trabalho duro fazer toda essa pesquisa. Eles têm algumas instituições onde você pode entrar e ver as informações mais detalhadas sobre esse curso. Então, utilizando o Apply Board, você pode ver como que você pode fazer essa pesquisa, quais são os requerimentos, qual que esse curso oferece, qual que é o preço desse curso, onde que ele é. Você consegue fazer toda essa varredura de uma forma simples com o Apply Board. Já está tudo embutido num lugar só, você não precisa fazer essa pesquisa vasta em cada um dos locais de uma forma muito difícil. O Apply Board me ofereceu muitos benefícios para eu conseguir ver como que eu posso encontrar o meu college, minha universidade, assim por diante, uma forma muito mais simples do que você procurar sozinho, passo a passo em cada uma das universidades. Mas, Léo, realmente quanto custa algum intercâmbio para você estudar inglês? Realmente, você precisa fazer uma vasta pesquisa sobre isso. Vai ter preços desde de $500 por semana e até assim, vai até $17 mil, dependendo do tempo que você ficar. Então, você precisa analisar esse ponto.
o intercâmbio é muito válido para, por exemplo, se você ainda trabalha, você está ali na sua empresa e você tirou uma férias de um mês, ou você pode fazer, assim, um mês de férias mais um mês de home office, tudo no Canadá enquanto você estuda o idioma. É muito válido, principalmente se você gostaria de fazer uma pesquisa, uma viagem exploratória. Você não tem muita certeza se você gostaria de estudar, permanecer um longo período no Canadá. Essa é uma opção. Você aprimora o seu idioma e você já tem uma forma ali focada, alguém te cobrando para você realmente estudar o idioma. Mas um curso de inglês, ele vai variar e vai depender muito do tempo que você vai ficar. Quando você já fecha com uma instituição de ensino, ele vai te oferecer o curso. Por exemplo, eu selecionei uma semana apenas e ele vai ter um homestay, uma forma de você permanecer em algum lugar onde você pode morar. Infelizmente, o dólar canadense ele está cerca de 4,30, então o mínimo que você iria pagar sem assim seguro viagem, sem a própria viagem, você pagaria cerca de R$3.600, tá? Então, à medida que você vai ficando mais tempo, mais grana você vai precisar desembolsar. E aí, você analisando o custo desse tipo de intercâmbio com o college, você vai ver que os dois estão muito próximos, porque um homestay, uma forma de você se hospedar, ele acaba pegando muito do custo geral que você vai ter quando fazer esse tipo de ensino. Basicamente, o tipo de custo, quanto custa para você fazer algum curso e fazer algum college, os dois são muito parecidos. O problema do college é que você vai precisar fazer um ano e meio, 2 anos, então quando você comparar diretamente, o custo é muito grande de algum college. Mas imagina você permanecer 2 anos no Canadá versus você permanecer 1 mês no Canadá. Então, um curso de inglês, dificilmente você vai poder ficar um longo período estudando e trabalhando no Canadá. Então, esse é um custo-benefício que você precisa analisar. Mas, Léo, como que eu posso economizar dentro desses intercâmbios? Como eu já disse, a agência de intercâmbio, eles vão te dar algum benefício, algum desconto. A minha dica é você entra nesse site, no Language International, e fala que você ganhou algum desconto, que você já viu, já pesquisou alguma forma que você consegue garantir um descontinho já diretamente com essa própria plataforma. E o outro ponto é você entrar diretamente com a escola de ensino. Você manda um e-mail para ela, faz todo o trabalho de um agente de intercâmbio. Ele faz isso, ele conversa lá com a instituição, fala, me dá aí 10 conto, reais, me dá aí, ó. Tá bom. Realmente, essa é uma forma de você conseguir. Agora, como que você pode abordar essa escola? Talvez fica nos próximos episódios. Manda esse episódio aí para a pessoa que você mais gosta, para quem realmente gostaria de fazer algum intercâmbio, uma pessoa que talvez impactaria para ela repensar dos tipos de intercâmbio que ela gostaria de fazer. Muito obrigado, Foco Canadá.